Convido os irmãos a ficarem de pé nessa hora, aqueles que puderem. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro de Samuel, no capítulo 9. We're going to open up our Bibles in 1 Samuel chapter 9. Second. 2 Samuel chapter 9. Vamos esperar os irmãos encontrarem o texto. I'm going to wait for the brothers and sisters until they find the text. Amém, irmãos? Amém. Segundo Samuel 9, diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul, para que lhe faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. E o chamaram que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda algum da casa de Saul, para que use com ele de beneficência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete? E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para tu teres olhado para um cão morto, tal como eu? Louvado seja o nome do Senhor. Blessed be the name of the Lord. Vamos fechar os nossos olhos e orar. Let's close our eyes and pray one more time. Amado Pai, nós te louvamos, Senhor. Loving Father, we praise your name. Nós te damos graças porque sabemos que a tua presença é real aqui no nosso meio. We thank you because we know that you are here in the midst of us. E nós te damos graças por essa tua palavra. And we thank you for your word. E pedimos que o Senhor venha nos trazer a tua revelação And we ask you that you can bring revelation from this. sobre o teu projeto de salvação para as nossas vidas. About the project of salvation to our lives. Nós pedimos, fica conosco e oramos em nome de Jesus. We ask you stay with us and in the name of Jesus, amen. Amém, os irmãos? Os irmãos têm liberdade de Amen. sentar? The church can be seated. Meus amados, o texto que nós lemos, Beloved, the text that we read, ele retrata um episódio, um fato que ocorreu com o rei Davi. it portrayed a scene with King David. O rei Davi, ele foi um rei de Israel. King David was a king in Israel. Na verdade, o rei mais honrado para o povo de Israel é o rei Davi. To be truth, he was the most honored king in the history of Israel. Nós podemos dizer que a nação de Israel, bíblica, ali, tiveram 3 reis. We can say the Israel nation, the nation of Israel, they actually have just 3 kings. 3 reis que reinou sobre todo Israel. The 3 kings that reign over all Israel. A partir desse terceiro rei, do quarto rei em diante, eram reis que reinavam sobre um reino dividido. By the 4th king, it was kings that would reign in a divided nation. The nation was a whole anymore. Amém. E nós temos aqui na palavra do Senhor, a Bíblia, né, ela é constituída de 66 livros. E nós temos 2 dispensações. Here in the Bible we have 66 books, and it's divided in 2 times, in 2 different dispensations. O Antigo Testamento The Old Testament e o Novo and the Testamento. New Testament. No Antigo Testamento, nós temos os relatos da criação do mundo, né, a história de como Deus fez todas as In coisas. the Old Testament we have the portrait of the beginning of everything and how God created everything.
como Deus também, ele chamou um povo para chamar de seu, how God called the people to call his, através do chamado de um homem chamado Abraão, by the calling of one man called Abraham. e a partir da descendência deste homem, deste Abraão, And by this Abraham, by his descendants, o Senhor abençoaria todas as famílias e todas as nações. the Lord will bless all the families in earth. Como o pastor nos falou no começo, o culto de hoje, ele é um culto dedicado à família. How pastor told us in the beginning of the service tonight is for the families. E o relato que nós temos aqui foi o momento em que o rei Davi, ele estava ali em seu aposento, num período que ele estava tranquilo, na verdade. In the text that we read tonight, it was a time in David's life that he was okay with everything that was going around him. Então veio a lembrança em Davi So David remembered de um tratado, de um acordo, um pacto que Davi havia feito com seu amado amigo chamado Jonatas. And at that time, David remembered a pact, a treaty, accordance that he did with his good friend Jonathan. E aí ele diz a seguinte frase: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? So at the middle of this, he told the people around him, is there anyone from Jonathan's family, Saul's family, that I can do good about him? Is there anyone from his family at all? Ele faz esse questionamento e um dos servos ali, Davi, que havia trabalhado para o antigo rei, um homem chamado Ziba, And he questioned his people around him. And one of the people that was working with him used to work to King Saul some time ago. ele faz a pergunta: há ainda alguém da casa de Saul que eu possa usar de beneficência de Deus para com ele? So he questions, is there anyone from Saul's family that I can do good for him? E Ziba responde ao rei Davi: olha, ainda há um, mas esse homem, ele é aleijado de ambos os pés. There's one. Ziba remembered that still one person of Saul's family that it's alive, but he's lame for both legs. No sentido de que, olha, não dê muita atenção para isso, ó rei. É um homem aleijado, né? O aleijado era um homem que na época era uma pessoa desprezada. And at the time, he spoke like with some kind of dissent over Mephibosheth, because at that time, people that were lame and they were disabled, they were treated like second-class people. E Davi falou assim: olha, não, onde ele está? And David said, no, I want to know where he is. Meus irmãos, ali o rei Davi, ele é um homem que a palavra relata como um homem segundo o coração de Deus. My brothers and sisters, the Bible tells us that David was a man by the Lord's heart. He has the Lord's heart. Ao contrário dos reis que haviam naquele tempo, And contrary and difference of the other kings of other places. o rei Davi, ele não queria chamar ali Mefibosete para fazer mal para ele. Ele deixa isso bem claro. King David wasn't interested to call this boy, this Mephibosheth, to do evil over him, but he told people, I want to do good for this kid. Vamos entender a situação. Davi, ele começa a reinar em Israel, Let's understand the situation. David starts his kingdom over Israel. sendo o segundo rei, mas ele não era descendente de Saul. He was the second king of the history, but he wasn't a descendant for the old king Saul. Então, durante a vida do rei Saul, né, quando Saul sabia que David iria reinar, So throughout Saul's life, Saul understood that David would be king after him. Saul intentou matar Davi durante esse período. So Saul intends to kill David throughout this time. Por quê? Porque imagine o seguinte: se os reinados eles eram por descendência hereditária, So imagine this: if the kingdoms was passed to one another by descendants, significava que se Davi reinasse, it would mean that if David would be king, todas as descendências de Saul seriam mortas. all Saul's descendant would be killed. Os irmãos entenderam?
Do you Então, understand that? era natural que o rei Davi, naquela posição, mandasse matar todos os descendentes de Saul. So it was natural for David if he would tell to his people to kill all descendants of Saul. Diante desse fato, quando Davi começou a reinar em Israel, Thinking about this fact, when he started to reign over Israel, Mefibosete era uma criança de 5 anos de idade. Mephibosheth, this kid, was a 5-year-old. Então a sua babá, So his babysitter, no intuito de salvar a vida de Mefibosete, wanting to save him, pegou ele nos seus braços e saiu correndo do reino de Israel. so she took him in her arms and ran away from the kingdom. Então a palavra nos diz que nessa intenção de fugir, ela tropeçou, caiu, o menino caiu junto e o menino ficou coxo dos seus pés. So the Bible tells us in this flee that she took, she fell and with the baby on her arms, and the baby got hurt in both legs and wasn't never the same again. E ele foi levado por uma terra distante chamada Lodebar, que é mencionada no texto. He was took from a faraway land called Lo-debar. E Lodebar é uma palavra hebraica que significa sem pastagens. And Lo-debar is a Hebrew word that it means no exit. Então imaginem a seguinte situação: uma terra seca, longínqua, distante, uma terra que era usada para pessoas que eram desprezadas. So imagine this: a dry land, a faraway land, a land that was used to send people that was despised for other people. Então Mefibosete passou ali mais 20 anos de sua vida. So Mephibosheth took 20 years of his life in that part of the land. Ele havia nascido para ser rei. Os irmãos entendem isso? He was born to be a king. Do you understand that? E ele estava longe e desprezado. And he was away, living like a despised person. E aí Davi, nesse momento, ele, diferente dos reis que haviam naquela ocasião, So David, at this moment, different than the other kings around him, ele se lembrou do pacto que ele fez com o pai de Mefibosete. so he remembered of the accord, the pact that he did with the father of Mephibosheth, Chamado Jonatas. called Jonathan. Jonatas. Nesse pacto, Jonatas chega para Davi e diz assim: olha, Davi, eu sei que tu reinarás em Israel. In this pact, Jonathan called David and say, "Hey, listen, David, I know that you will be king after me." E o fato de ele saber que Davi reinaria significa que ele teria que morrer. And the fact that he knew that David would be king, it means to him that he knew that he would have to be dead. Então ele disse: eu vou te pedir algo não por mim mesmo, So he tell David, I'm going to ask you not for me, mas eu vou te pedir pela minha descendência, but I'm going to ask you about my descendants, que tu farás bem a minha descendência. that you're going to do good about them. Eu quero que os irmãos entendam, né, I want you to understand. é que as coisas que estão escritas no Velho Testamento, Those things that are written in the Old Testament, elas são verdade, como o irmão falou aqui. Tudo que está escrito aqui na palavra é verdade. they are true, like the brother said before me. Mas Everything that was written, it's true. Mas a palavra de Deus, quando nós lemos, nós sabemos que ela fala aos nossos corações. But the Word of God, when we read it, we know that it talks to our hearts. E a palavra de Deus, ela quer falar a respeito de um projeto. And the Word of God wants to speak to you tonight about a project. Um projeto de salvação das nossas almas. A project of salvation to our souls. Muitas vezes Davi, ele foi usado na palavra de Deus para escrever salmos, que eram hinos. Many times David was used by the Lord to read, to write psalms and songs to the Lord. E muitas vezes Deus tinha prometido para Davi que dos lombos dele viria o Salvador. And God was promised David that through him he would brought the salvation toward the Savior to the humanity. Então, quando ele escrevia os salmos, alguns salmos ele escreve como se ele fosse o próprio Salvador, como antevendo a vinda de Cristo. So many of the psalms that he writes like he was a kind of savior, like foreseeing the person that would come to be the savior. Se os irmãos lerem com atenção os salmos de número 22, If you read with attention the Psalm number 22, escrito por Davi 1000 anos antes de Cristo, written by David 1,000 years before Christ,
ele relata em detalhes a crucificação de Cristo, como se fosse ele sendo crucificado. He speaks like with such details the crucifixion of the Christ, like it was himself that was being crucified. Como as suas mãos e pés foram traspassados. Like his hands and feet was transpassed. O povo de Israel sabe disso. The people of Israel know that. Que Davi, ele é como um tipo do Messias, que todos esperam que chegue ainda. Os judeus esperam que o Messias ainda venha. That David was a type of Messiah. They still wait for it. Ok? E muitas vezes nós vemos como no texto aqui uma tipificação de Davi, não como o Messias, mas como o próprio Senhor, o próprio Deus. So many times when we see in the Bible, we see this typification, this type of Christ and the life of David. Então, e da preocupação que Deus tem com o homem que está desprezado nesse mundo. As God is preoccupied, is concerned about the man despised in this world. E é assim que vive o homem, aquele homem que está afastado de Deus. Ele está afastado de Deus, está desprezado, está num lugar longe de Deus, numa terra seca e sem nenhum alimento para ele. Because the man in this world lives like that, like in a faraway land, despised from the kingdom of God. Nós, como homens naturais, nós nascemos para sermos príncipes, filhos de Deus, verdade ou não? Foi assim que Deus nos fez, para que nós reinássemos, para que nós vivêssemos no reino dele, no reino do Senhor. Like natural men and women, we were made by God to be kings and queens of the Lord. It's not like, isn't it like that? They were made by God to be living as reigning on His kingdom. No momento que o homem pecou, desde o jardim do Éden, at the moment that the man sinned in the Garden of Eden, ele empreende uma fuga da presença de Deus. he starts to flee from the presence of the Lord. Lembra quando o Mefibosete ele saiu da presença do rei ali? Remember Né? when Mephibosheth said he was trying to flee from the presence of the Lord when we read the text? Mesmo que não fosse a vontade dele, né? Ele era pequeno, ele foi carregado para isso, né? Even Pela though babá. it wasn't his own will, he was carried away for that. Nessa ação que o homem faz de fugir da presença de Deus, This action that the man has of fleeing from the presence of the Lord, ele cai e machuca os seus pés. he fell and hurt his feet. E fica difícil a caminhada do homem. And from now on, he cannot walk the same way anymore. Mas, nesse momento, Davi, ele se lembra, assim como Deus se lembra do homem desprezado. But in this moment, David remembers, as God remembers, of the despised man. Por isso que ele fala, há ainda algum da casa de Saul para que eu possa usar de beneficência da parte de Deus para com essa That's pessoa? why he asks, is there someone from the Saul's household that I can do good for him? E essa é a pergunta que o Espírito Santo faz para nós. And that's the question that the Holy Spirit asks us tonight. Você conhece alguém que você pode falar da palavra de Deus e anunciar da salvação e da beneficência e da graça de Deus para essa pessoa? Do you know someone? That's the question that the Holy Spirit makes to us tonight. Do you know someone that can be reached to the gospel of Jesus Christ, that can receive the word of salvation through Jesus Christ? Essa palavra que nós estamos trazendo é para falar da graça de Deus. This word that we're bringing is to talk about the grace of the Lord Jesus. E a graça significa um favor imerecido. And the grace means undeserved favor. Mefibosete não tinha feito nada para Davi, Mephibosheth didn't do anything for David. que Davi fosse olhar para Mefibosete. So David could answer him with doing some good to him. Mas o pacto que Davi fez com Jonatas, seu pai, foi um pacto que envolveu a morte de Jonatas. But the pact, the covenant that he made between David and Jonathan, Envolveu a morte de Jonas. it was involving the death of Jonathan. Assim como o Senhor, ele se lembra de nós Like- pela morte do seu filho unigênito. Like the Lord remembers us throughout the death of his only son. Precisou Jonatas morrer It was need to Jonathan die. e Davi se lembrar do pacto que ele teve com o Jonatas
para ele se lembrar de Mefibosete. And David remembered the pact that he had, the covenant that he had with Jonathan, to remember Mephibosheth. Os irmãos estão entendendo a comparação? Do you understand the likeness of the stories? Então Davi, ele dá ordem aos seus servos que vão até aquele lugar distante. So he gave order to his servants to go up to that place far away. Os irmãos podem imaginar a cena, né? Os servos de Davi, do rei Davi, poderoso rei. Can you né? imagine the scene? The all-powerful King David, Um rei que nunca perdeu sequer uma guerra. a king that never lost a battle. Ele envia seus servos para uma terra distante. He sent his servants to a faraway land. Aqueles servos chegam naquele lugar distante e começam a procurar por Mefibosete. Those servants arrive to the faraway place and start looking for Mephibosheth. Onde está Mefibosete? Where's Mephibosheth? E aí Mefibosete, ele quando viu que estavam chamando por ele, certamente Mefibosete ele temeu. When the kid saw that the king was looking for him, for sure he got afraid. Ele deve ter pensado: agora é o momento que eu vou morrer. Oh, this is my end. O rei está me chamando. E ele sabia que ele era descendente de Saul. The king Ele is sabia calling me, que and tinha I uma know- condenação sobre a sua família. The king is calling me, and I know there was a death warranty about my family. Há um chamado para as nossas vidas da parte de Deus, e muitas vezes nós tememos, porque nós sabemos que nós não temos condições de estar na presença do rei. There's a calling to us to be in the presence of the Lord, and sometimes we are afraid because we think that we cannot be in the presence of the Lord. Mas Mefibosete, ele aceitou aquele chamado. But the boy, the young man, he accepted the calling. E ele foi até a presença do rei. Nós relatamos aqui na leitura. And he went to the presence of the king, like we saw in the word. Com certeza, nesse caminho de Lodebar até a presença do rei, muitas coisas passaram na vida de Mefibosete e na sua mente e no seu coração. I'm sure that many things went through this boy's head between the way of his house and to the presence of the king. Certamente eles deram vestes novas para Mefibosete. For sure, they changed his clothes. As vestes, elas dizem respeito àquilo que da onde nós viemos. The clothes is a representation for where you came. Quando Moisés saiu do Egito e ele foi fugir do faraó, porque senão ele iria ser morto, When Moses flee Egypt, and because he was to be killed by the Pharaoh, ele quando chegou no lugar, as pessoas chamaram ele de egípcio, porque as vestes deles eram de egípcios. when he got to the place where he fled to, his clothes denounced him that he was from Egypt. As vestes também falam das vestes de salvação. Quando nós chegamos na presença de Deus, tipificado pelo rei Davi, But the clothes says about us as well about salvation, because David, o Senhor nos dá vestes novas, the Lord gave us new clothes, para que nós possamos estar na presença de Deus, so we can be in the presence of the Lord, para que nós não sejamos fulminados pela presença santa do Senhor. so we cannot be killed by the holiness of God. E é isso que acontece também, através do sangue de Jesus, como foi falado no começo do culto. And Nós that's podemos entrar na presença do Deus vivo. And that's what happens because by the blood of Jesus Christ, we can enter to the presence of the Lord. Então, quando Mefibosete chega na presença de Davi, ele se ajoelha e se prostra na presença do rei. So when Mephibosheth he came to the presence of the king, he kneeled in front of the king. Meus irmãos, eu imagino que o que Mefibosete pensou naquele instante, né? Que ele poderia ser. I can only imagine what the young man thought when he was in the presence of the king. Mas Davi diz assim: Mefibosete, ele sauda Mefibosete. But David says Mephibosheth. E ele He says fala- hello to him, Ele fala com alegria, né? Que bom, Mefibosete, que você está aqui. and he was joyful about that. Isso deve ter I sido- feel good that you're here. Deve ter sido uma surpresa boa para It Mefibosete. was a good surprise for the young man. E a primeira coisa que Davi fala é assim: olha, não temas, And the first thing that David says, don't be afraid, porque de certo usarei contigo because for sure I will be with you. de beneficência por amor de Jonatas teu pai. I will be to you good because of your father Jonathan.
Era a melhor coisa que Mefibosete podia ouvir. Was the best thing that he could hear. Não temas. Né? Don't be afraid. Se o teu medo era a morte, e o homem teme a morte porque ele desconhece aquilo que vai acontecer com ele, And if you were afraid to die, and man is afraid of dying because he doesn't know what's going to happen to him. ouvir, olha, não tema, porque eu usarei de graça contigo. To hear that, hey, don't be afraid because I'm going to use to grace to you. E é isso que Deus está fazendo conosco, Ele está usando de graça, um favor imerecido para com as nossas vidas. And that's what God is doing to us. He using to us grace, uncalled favor. Quando nós chegamos na presença do Senhor, nos prostramos diante da presença do When Senhor, we come to the presence of the Lord and we kneel in the presence of the Lord, mencionamos o sangue de Jesus, and we mention the blood of Christ, todo pecado nosso é perdoado. all of our sins are forgiven. Não há condenação sobre aqueles que creem no Senhor Jesus. There's no condemnation over those that believe in Christ. Isso é maravilhoso. E That's aí, wonderful. Davi ainda fala o seguinte, olha, não temas porque usarei de beneficência por amor de Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul. Don't be afraid because I'm going to be doing good to you and I'm going to restore the lands of your father Mas que Saul. terras eram essas? E que isso tem a ver conosco? But what's those lands and what that is has something to do with us? Para Mefibosete, era a riqueza material que ele tinha. For Mephibosheth was his earthly wealth. Tudo que ele tinha de terras ali ia ser dado de volta para ele. All his lands would be given back to him. Imaginam isso? Né? Can you imagine Tudo that? restituído. Tudo restituído. E para nós, All né? of that would be restored. And to us, O que nós perdemos? Qual foi a terra que nós perdemos? what do we have lost? What's the land that we lost? Nós perdemos o paraíso, nós perdemos o Éden, nós perdemos a comunhão plena com Deus. We lost heaven. We lost to be in the presence of the Lord. E Deus fala assim: eu restituirei I'm gonna essa restore. bênção de vocês estarem na minha presença. And the Lord says, I'm going to restore to you for you guys to be in my presence. Louvado seja o nome do Senhor, isso é Glory be to maravilhoso, God. meus irmãos. E aí This is Davi wonderful. ainda diz mais para ele o seguinte: olha, e certamente comerás pão à minha mesa. And David says more, for sure, you're going to eat with me. Os irmãos podem imaginar essa cena do palácio do rei, aquela mesa posta. Can you né? imagine the scene of the palace of the king, the table, Ali Davi, ali como rei, David as king, todos os seus filhos à volta da mesa. all his sons and daughters around, E chega Mefibosete, aleijado de todos dos pés. and né? Mephibosheth comes with lame for both legs. E a palavra diz que ele continuamente ia comer com eles ali na mesa. And the word says that every day he would eat with them. Imagine o seguinte, né? O defeito de Mefibosete. Can you imagine that? The disabling of Mephibosheth. Só que na mesa, imagine que tem uma toalha ali na mesa. But in the table, there's a towel in the table. E quando nós estamos sentados à mesa, And when we are seated in the table, o defeito não aparece. the disabled doesn't show. It's not showing. E é a mesma The defect. coisa que Deus faz conosco. It's the same thing that the Lord does Ele with nos us. chama para cear com Ele. He calls us to You know- be to eat with Him. E Ele nos tira da onde nós estamos. E muitas vezes a palavra diz que o Senhor, Ele tira o homem do lixo. And He takes us from wherever we are. And sometimes the word says that He takes us from trash E se faz assentar à mesa com os príncipes do Senhor. and bring to sit in the table with the princes Louvado of the Lord. seja o nome do Senhor. Essa é a mensagem de salvação. Essa é a graça de Deus. This is the message of salvation. This is the grace of God. Nós não fizemos nada para Deus que pudesse agradar a Deus e que pudesse comover o coração do Senhor para que nós tivéssemos tão grande salvação. We didn't do anything to the Lord to convince God to take us and to help us. Mas Deus enviou seu Filho. But God sent His Son. E a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz por nossos pecados. But the Word of God says that God so loved the world that He sent His only Son to die on the cross for us and forgive our sins. Não há amor como esse, meus There's irmãos. no love like this one. O Senhor Jesus, ele veio 1000 anos depois ali da vida de Davi. The Lord Jesus came 1,000 years after David. A palavra diz que Jesus, ele é Deus. Ele já existia antes que todas as coisas fossem criadas.
the word says that Jesus is God and he pre-existed before everything, Antes de Davi existir. before David. Mas ele se encarnou But he como made homem. flesh like men. Ele foi feito um pouco menor que os anjos. He was made a little down from the angels. Ele andou como nós na terra. He walked like us. Só que diferente de nós, ele nunca pecou. But different than us, he never sinned. E ele cumpriu o seu ministério, e tudo que foi escrito a respeito dele na palavra foi cumprido. And he fulfilled his ministry. And everything that was about him and the word of God was fulfilled. Meus irmãos, a morte de cruz era uma morte terrível. Beloved, the death on the cross, it's a horrible death. Era uma morte destinada aos piores bandidos, às pessoas mais hediondas que podiam existir. Eram crimes terríveis. It was destined to the most horrible people, the people that did the most horrendous crimes. E é assim que o nosso Deus, o nosso Senhor, foi reputado. And was like that our Lord was saw. Não só as dores que ele passou por nós, da crucificação, Not only the pain that he received on his body throughout the crucifixion, que nós não podemos minimizar isso, that we cannot minimize that. mas nós sabemos que outras pessoas passaram por dores semelhantes também da cruz. But we can know that people as like him passed throughout this crucifixion as well. Os próprios discípulos, né? The disciples, Muitos foram mortos assim, dessa forma. many of them were killed like that. Muitos cristãos no começo da igreja foram mortos Many Christians in the beginning of church were killed like that. e eram colocados em cruzes e serviam como tochas para animar as festas dos romanos. And they were put in crosses and they would lit with fire to illuminate the parties of the Romans. Não foi somente a dor de Cristo que ele passou por nós, que era terrível para Cristo. It wasn't just the pain of Christ that it was terrible to him. Para os irmãos terem ideia, todos sabem da cena da crucificação, The quando brothers can understand that everyone know the scene of crucifixion. os soldados romanos pegaram uma vara e tinha uma esponja e colocaram vinagre. The soldiers put a vinegar in a sponge E colocaram na boca de Cristo porque ele estava com sede. and put in his mouth because he was thirsty. Ele estava com sede. He was thirsty. Na humanidade dele, ele tinha sede. In his humanity, he had thirsty. E eles deram aquela esponja com vinagre. And they gave like a sponge with vinegar. Os irmãos sabem o que era aquela esponja de Do vinagre? you know what was the sponge of vinegar? Nos sanitários, nos banheiros romanos, Where on the toilets of the Romans, os romanos ficavam sentados todos juntos ali the Romans would sit all together in para the fazer toilet, as necessidades deles. so they could go to the bathroom. Eles pegavam esse vinagre, essa esponja, para limpar as partes das pessoas dos romanos. They used a sponge with vinegar to clean themselves after going to the bathroom. Num ato de escárnio com o nosso Senhor, It was an act of despise to our Lord. eles deram essa esponja para Cristo. They gave this sponge to Christ. E Cristo disse, olha, está consumado. And the Christ said, it's finished. O Rei da Glória, aquele que é dono de todas as coisas, criador de todas as The coisas, King of glory, the one that owns everything, that's king over everything. ele veio para essa terra e se humilhou. He came to this earth and he humbled himself. Ele foi servo, He was a servant. ele não pecou. He didn't sin. Ele sabia de tudo que ia acontecer e de tudo que iam fazer com He ele. knew everything that would happen with him. Ele podia ter negado e rejeitado, He could just denied everything that was about to happen to him. mas ele foi até o fim. But he went through the end. E ele fez isso por amor de cada um de And he nós. did that because he loved each and every one of us. Não há amor maior do que esse. There's no love like this one. De dar a sua vida pelos seus amigos, To give his own life to his friends, mas não só pelos seus amigos, but only to his friends, mas também pelos seus inimigos, also to his enemies, por aqueles que rejeitaram a ele. to those that reject him. Ele não só morreu por aqueles que o amavam, ele morreu por aqueles que o odiavam também. He not only died for those ones that loved him, E he muitas died vezes- for those
who despise him as E well. muitas vezes nós tivemos atitude de inimizade com Cristo. And many times we made ourselves enemies of God. Toda vez que nós rejeitamos o chamado dele, o projeto dele para nossas vidas. Every time we reject the Lord and his project to our lives. Muitas vezes nós escardecemos de Cristo por causa disso. Many times we despise Christ because of this. E ele nos amou da mesma forma e morreu por nós e verteu seu sangue por nós. And he loved us the same way and he died on the cross for us the same way. Dá para entender por que Deus, ele não olha para nós, ele olha para o filho dele. Can you understand that the Lord doesn't look to us, he looked through his son to us? Porque se ele fosse olhar para nós, não haveria nada que nós pudéssemos oferecer. Because if he would look to us, there is nothing on us that we deserve his salvation. Mas o que Cristo fez por nós, But Deus what Christ sente o did to bom us. cheiro do seu filho e ele nos aceita na sua presença. But because what Christ did to us, he received us with a good odor of his son on us. Amém, meus irmãos? Então Amen, é isso que o brothers Senhor and fez sisters. conosco, nos trouxe para a sua presença e hoje nós estamos aqui reunidos, né, como os filhos do rei, né, porque aqueles que creem no Senhor Jesus, né, o Senhor deu a capacidade para nós de sermos tratados como filhos por adoção. And that's what God did to us. We're here today because we are adopted by Christ. E Ele trata os seus filhos adotivos como o seu próprio filho. And he treats us like his only son. Todas as beneficências que são dadas a Cristo, Ele nos dá, e nos dá de graça. All the blessings that was given to his son, he gave us to us because we are his sons. Então, todo aquele que crê no Senhor Jesus tem esta bondade da parte de Deus. So everyone that believes in Jesus Christ has his goodness of the Lord in their lives. E o Senhor não está aqui para apontar o defeito de cada um de nós, And the Lord is not here to point fingers to no one, mas Ele está aqui para nos dar uma nova vida. but he's here to give us a new life. Ele está aqui para nos tratar da maneira como nós fomos criados para serem tratados, He's here tonight to treat us in the way that we were called to be, como filhos, like sons, e nos alimentarmos com Ele eternamente. and eat with him for the eternity. Essa é a palavra de Deus para as nossas vidas. That's the word of God to us. Que essa tonight. palavra possa gerar em cada coração o amor de Deus, o amor de Cristo, né? E que esse amor venha trazer frutos, né? E que nós possamos nos lembrar. Muitas vezes nós olhamos para, mesmo familiares nossos, para pessoas que nós trabalhamos, que estudamos juntos, e olhamos e pensamos assim, olha, essa pessoa não tem jeito. Sometimes we look to our friends and think that our friends cannot be saved, Mas tem jeito sim. but there's a way Tem jeito porque Cristo morreu por nós. because Christ died on the cross to E nós us. podemos falar isso com alegria, porque Ele fez isso conosco. Ele transformou a nossa vida. And we can say that with joy because he transformed our lives. E por isso que nós estamos reunidos hoje, And that's why we assemble here today. para amarmos uns aos outros, para nos preocuparmos uns com os So we outros, can love one another, so we can care for one another. para nós falarmos desse grande amor e para tantos quanto nós conhecermos, dizer, olha, vem e vê. A presença do Senhor é real no nosso meio. Quando duas ou mais pessoas se reúnem em nome de Deus, verdadeiramente Ele está ali. So we can call people to be with us and tell them if there's one or two congregated in his name, he is there with us. E Ele é aquele que sonda os corações. And he's the one that sees their hearts. Ele sabe a maneira como cada um de nós entrou neste lugar. You know how each and every one of us entered this place tonight. E nós cremos que o Espírito Santo está agindo em cada vida aqui, And we believe that the Holy Spirit is acting on each and one of our lives tonight. tirando os nossos temores, Bring out our worries, nossos medos, or the stuff that we are afraid of, nossas inseguranças, or insecurities, e nos dando um lugar firme para nós colocarmos nossos pés. and give us a firm place, a rocky place for us to stand. Meus irmãos, muitas vezes nós podemos não ver, mas Deus está agindo em cada coração, em cada família. Ele não se esquece de você, Ele não se esquece de mim. O plano dele é buscar aquele que está bem distante. Se você tem alguém na sua família, alguém amado seu, Ele nessa hora está enviando o seu Espírito Santo até ele. E através, muitas vezes, do teu testemunho, né, irá trazer para a presença e vai fazer grandes coisas. Sometimes we cannot see, but He's looking to us. He's looking to bring the people of our families. The Holy Spirit is working on their hearts right now.
Esse é o Deus que nós servimos. That's the Lord that we serve. Não é como os reis que haviam na época do Oriente Médio. It's not like the kings of the Middle East on the past. É um rei segundo Davi, ali, um rei que era segundo o coração do nosso Deus. It's like David, a king that has the God's heart. Amém, meus irmãos? Essa é a palavra do Senhor para nossas Amen, vidas. brothers and Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família, em nome de May the Jesus. Lord bless each and every one of you. Amém. Eu gostaria de, se você se sentiu tocado pela palavra do Senhor, fazer um convite que você venha até aqui à frente para nós orarmos pela sua vida. I want to invite you, if you felt touched by the word of God, I want to pray for you tonight. I want to invite you to come over. Não perca a oportunidade. Assim como Mefibosete recebeu esse chamado e ele não rejeitou o chamado, Don't da lose this mesma opportunity. forma, Same way that Mephibosheth was called to receive the opportunity to change his life, I want to give you this opportunity. venha até a frente se você se sentiu tocado e nós vamos orar pela sua vida. E nós cremos que o Senhor vai fazer grandes coisas na sua vida, Come to the vai altar and I want to restaurar, pray for your life. And the Lord will do great things on your life and gonna restore your life. vai te abençoar, vai derramar o seu Espírito Santo, He's gonna bless you. He's gonna cover you with the Holy Spirit. vai te fazer, como a palavra diz, uma fonte de água viva que jorra para a eternidade. He's gonna make you a fountain of living waters. Então, por isso, não deixe para amanhã. That's why don't let that for tomorrow. A volta de Cristo, ela está iminente. Christ is coming soon. Pode ser a qualquer momento. It can be any time. O mundo não está acordado para essa realidade da volta do Senhor. The world is not woke for this thing. Mas a palavra diz que ele virá num momento que ninguém espera. But the Bible says that he will come at the moment that nobody is waiting for. E quem sabe pode ser hoje, And maybe it can be tonight. que nós possamos estar na mesa do Senhor, That we can be standing on the table ao of the lado do nosso Salvador e ao beside lado our Savior. dos santos, né, que estão espalhados no mundo inteiro. And beside the holy people all around the world. Todos aqueles que tiveram esse encontro com Cristo, All of them that had aceitaram an esse encounter encontro with Christ. e confiaram no poder de Deus para a salvação das nossas almas. They trust in the power of God to the salvation of our souls. Esse louvor ele diz que o anjo do Senhor está passeando. The song says that the angel of the Lord is going around. Ele está passeando aqui nesse lugar. Is going around this place. Se nós dermos lugar ao Senhor, Ele vai nos alcançar. If we give him space, he's gonna touch us. A palavra também diz o seguinte, que o Senhor Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. The word of God says that the Christ is at the door knocking Ele está batendo a porta. on the door. Ele é gentil. O He's Senhor, gentle. Ele não arromba portas. He doesn't put down the doors. Ele bate a porta e ele diz o seguinte: se He alguém knocks on the doors. Se alguém ouvir a minha If voz someone listens to my voice e abrir a porta, and open up the door, ele diz que eu entrarei so I will enter e eu cearei contigo. and I will eat with them. Isso é maravilhoso, porque quando This ele is diz que wonderful. vai cear conosco, Because when he says that he's gonna eat with us, ele vai estar conosco em todos os nossos momentos. he's gonna be with us in every times of our lives. É uma promessa dele. It's a promise of him. Mas mais ainda ele diz o seguinte: e vocês cearão comigo. But better than that, he says, you will have a feast with me. Ele está falando desse plano da eternidade. And he's talking about this eternity plan. Por isso, ele está batendo na porta, That's why he's knocking on the door. insistentemente. Ele nos sauda com alegria, He né? receives us with joy. Como Davi recebeu ali Mefibosete. Like David Exclamou received o Mephibosheth. nome, né? Ele chama pelo nome, He calls com it alegria. by the Que name. bom que você veio aqui. He calls it by the name. That's so good that you came here. Por isso, se você quiser, venha até aqui que nós vamos orar That's pela why if sua you vida. wanted, I want to pray for you.